Olá, meus queridos, estamos iniciando mais um Papo de Amigo com Cristo e o tema de hoje será um tema muito interessante: inteligência emocional à luz da Palavra de Deus. Estamos aqui com o nosso convidado, Pastor Fábio, é um grande amigo já de longa data e eu quero que vocês o conheçam. Pastor Fábio, por favor, se apresente para os irmãos. Olá, amigos, é muito bom estar aqui com vocês e na presença de um amigo de longa data, e quando eu digo longa data, é longa data mesmo, né? Nós temos uma história juntos aí, nos conhecemos aí há mais de 15 anos aí, né, Pastor Wagner? Isso mesmo, Pastor Fábio. E meu nome é Fábio Júlio, sou casado, tenho um filho de 7 anos, sou pastor da Igreja Brasil para Cristo já há 5 anos, graças a Deus. E aí tem algumas formações profissionais, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre elas aí. Mas é isso, é um prazer estar com vocês aqui no canal de um amigo. E quando você tiver oportunidade, verifica lá os outros vídeos, as outras explanações que temos lá. Tem muita coisa boa falando sobre várias áreas aí. Vai com certeza contribuir bastante aí para o seu crescimento, desenvolvimento, principalmente se você tem um temor do Deus eterno. Eu tenho certeza que você tem. Legal. O pastor Fábio, como ele disse, pastor da Brasil para Cristo, e ele é especialista nessa área, meus irmãos, na área de coach cristão, terapia familiar, e daqui a pouquinho ele vai dar o currículo dele aí. Então, vocês estão aí diante de um especialista da área, tá? Então vamos aproveitar ao máximo, um homem de Deus, de caráter, de família, e por isso está aqui no nosso Papos de Amigo com Cristo. Tudo bem? Pastor Fábio, então fala um pouquinho aí da sua área ministerial e do seu trabalho como coach cristão. Amém. Então, Pastor Wagner, a primeira coisa que a gente figura é que tudo que você conquistar, ele tem que estar casado, pelo menos, com as verdades bíblicas. Legal. Por isso que nós vamos falar sobre inteligência emocional, mas enraizado nas Sagradas Escrituras. Antes da gente conhecer o Evangelho, a gente estudou bastante. Mesmo depois de ter conhecido o Evangelho, a gente continua estudando. Então Deus me deu o privilégio de fazer mais de 35 cursos na minha vida. Então eu já estudei muita coisa mesmo, graças a Deus por isso. Não guardamos tudo, mas aquilo que a gente guarda muda a nossa trajetória de vida. E tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu conheci, o pouco que eu conheci, talvez tenha ouvintes aí, né, talvez o próprio pastor Wagner, que é um homem estudado, tenha tido uma carreira acadêmica maior, mas sempre você vai ver que aquilo que é fundamental, aquilo que é prático e é verdadeiro está alicerçado nas Sagradas Escrituras. Então, o meu privilégio é de ser um servo do Senhor, e depois nós temos essa formação mais específica para a área da mente, como coaching, né? E o coaching, Pastor Wagner, ele é maravilhoso, mas tem que partir de um princípio correto. Qual que é o princípio que deve ser estabelecido? Quando Deus é o centro. Oh, glória! Então, se Deus for o centro, o coaching é bênção. Ele vai ajudar, vai transformar a sua vida, vai redirecionar rotas sem ferir as Sagradas Escrituras. Agora, se o coaching coloca o ser humano no centro, aí ele vai ter vida curta, ele não vai ter vida longa. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Mas a gente tem essa formação, também teologia. Graças a Deus eu gosto muito das Sagradas Escrituras, de pesquisar, de me aprofundar, dou aula em seminário teológico. Tenho uma experiência na parte de terapeuta, né, ajudando algumas pessoas nessa área da mente também. Depois alguma especialização em finanças, que é a minha graduação. E aí depois ao longo a gente vai comentando um pouco mais aí. Legal, ouvintes, então estamos aí diante de um baú de sabedoria, hein? Vamos aproveitar ao máximo, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pelo amor de Deus e que esse conhecimento venha se expandir. Pastor Fábio, então vamos lá. Inteligência emocional à luz da Bíblia. Fé e inteligência, elas seguem rotas contrárias? É uma na contramão da outra ou as duas podem andar juntas? Como o senhor enxerga essa questão? Sim, Pastor Wagner, na verdade elas obrigatoriamente elas têm que andar juntas. Olha aí. Elas não podem andar separadas, visto que a fonte é a mesma.
a fonte é divina. Por que essa pergunta, pastor Fábio? Porque às vezes a pessoa ela é uma pessoa de fé, ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa religiosa, ela é uma pessoa de Deus, e ela fala assim, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer uma entrevista, eu vou prestar um concurso. E ela não usa ali a inteligência dela, ela não estuda, mas ela tem fé, pastor Fábio, que ela vai passar naquela prova. Sim. Então, a gente vê que a fé tem que andar junto com a inteligência. Obrigatoriamente. Não é porque a pessoa é inteligente e ela vai também abolir a fé. Não, eu vou na minha consciência, eu estudei, enfim, ela pode até conseguir, mas se manter lá sem fé vai ser muito difícil. Exato. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que não se preparou, não estudou, mas acha que só orando que Deus vai fazer ela passar naquele concurso, naquela entrevista, naquela prova. Não é assim que funciona, né, pastor Fábio? Correto, correto. Nós vamos tentar, pastor Wagner, alicerçar todas as nossas falas dentro das Sagradas Escrituras. Sim, ótimo. Isso porque eu sou pastor, nós estamos diante de um pastor, e a gente que é pastor, a gente é ensinado mais do que nunca, né, a fundamentar nas Sagradas Escrituras. Isso não vai ferir a inteligência emocional, você vai ver que vai contribuir. Então eu quero alicerçar a resposta dentro das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 26, versículo 41, ele vai dizer para nós: vigiai e orai. Aqui tem inteligência emocional. Olha aí. Porque o Senhor não está falando que você, para resolver os problemas e as situações, você deve apenas orar. E antes do orar, tem o vigiar. Mateus 26, 41, você pode pesquisar lá, que vai dizer: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então existe a parte do espírito, mas existe a parte da vigilância, o que o pastor comentou aqui. Você vai fazer uma prova? Vigiai e orai. O vigiai cabe a você. É o estudo, é o sacrifício, é a dedicação, é ter uma boa noite de sono, é chegar com antecedência, é você levar suas anotações para estudar durante o caminho. E o orar, você pedir para Deus poder fazer com que você chegue até lá, que você tenha saúde, que a sua sabedoria se manifeste naquele momento, para você ter um bom resultado. Legal, pastor Fábio. E para a gente comentar dessa questão da inteligência emocional à luz da palavra, como você vê a questão assim do auto-se examinar, né? O Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que você vê esse texto? Sim, essa autoanálise a Bíblia chama de consciência. Então, quando a gente está buscando as coisas espirituais, pastor Wagner, a gente não pode ferir as verdades eternas, mas eu também tenho um compromisso para comigo mesmo, uma autoanálise. Paulo fala que o fim da vida, o fim do mandamento é o quê? É uma consciência pura, um amor não fingido, para a gente herdar a salvação. Então, o que adianta eu, por exemplo, estar fazendo algo que agrada muito ao Senhor, mas a minha consciência não está casando com aquilo ali? Eu estou evangelizando, mas eu estou evangelizando obrigado, o meu coração não está ali. Então, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Às vezes eu vou evangelizar e eu não tenho chamado para isso, eu faço por fé. Eu faço por obrigação. Isso é correto, isso não é errado não. Só que depois, quando você retornar para sua casa, você deve fazer uma autoanálise. Por que eu estou daquele jeito? Porque eu estava preocupado com alguma coisa. Não, porque na verdade eu preciso me aprimorar. Não, na verdade, por que eu estava incomodado? Porque eu saí de casa, eu não orei, eu não li a Bíblia, ou porque eu estou preocupado com algum parente que está numa situação de saúde crítica. Então a autoanálise, ela é bem-vinda. E a autoanálise é inteligência emocional? É usar a ferramenta da inteligência emocional? É usar uma ferramenta da inteligência emocional. E uma das principais, porque tem uma frase que eu digo, gosto muito de frases de sabedoria também, que diz assim, se você não tem nenhum gigante interno, você não teme nenhum gigante externo. Repete essa frase aí, pastor Fábio, para os irmãos gravar. Se você não tem nenhum gigante interno, você não teme nenhum gigante externo. O que a frase está dizendo? Que os nossos maiores inimigos, de uma forma humana, claro que nós sabemos que tem um inimigo espiritual, mas de uma forma humana, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sou eu que, quando vou para uma entrevista, já vou com o pensamento que eu não vou passar.
Sou eu que já vou pensando em perguntas que vão me fazer que eu não vou saber responder. E se eu coloco isso, chega lá, isso acaba se tornando um algo autoprofético. Acaba acontecendo. Eu sabia que ele ia fazer essa pergunta. Mas se eu pensar de uma forma diferente, autoanálise. Só não, qualquer pergunta que o senhor Wagner me fizer, eu vou responder. Nem que em última instância seja, senhor me desculpa, eu não sei, mas eu vou procurar saber a resposta se o senhor me der mais uma oportunidade de estar frente a frente contigo. Então, se eu faço uma autoanálise, se eu faço uso a inteligência emocional nesse caso, eu saio de casa preparado, porque não existe nenhuma pessoa nessa terra que para uma entrevista de emprego, digamos, ele está 100% preparado. Ele pode ter estudado o livro, todas as possíveis perguntas, mas pode vir uma pergunta nova. E quando vier essa pergunta nova, a autoanálise vai me jogar, não, independente do que vier de lá, eu vou me sair bem. Uma outra frase, já que eu gosto de frases, né? Vamos lá. Uma outra frase muito boa. Sempre há uma saída inteligente para qualquer situação. Essa frase eu aprendi quando eu estava no colégio e tinha uma colega minha que tinha uma deficiência nas pernas. O nome dela era Daniele, uma amiga, de vez em quando eu vejo ela aí nas redes sociais. Ela tinha uma deficiência nas pernas, né? E ela, uma vez eu conversando com ela, falou essa frase pra mim, eu guardei. Eu falei assim, Daniele, mas como que você se sai em tal situação? Eu falei assim, Fábio, sempre há uma saída inteligente para qualquer situação. Legal. Pastor Fábio, e falando também dentro das Escrituras, em Gálatas 5, vai falar do fruto do Espírito. Sim. Ali, como é que você vê essa questão da inteligência ligada às emoções? Ali, como é que você consegue achar dentro desse texto? Sim, na verdade, o fruto do Espírito, ele é um só. Sim, né? por isso é do singular, né? Singular, isso. A maior simbologia que eu encontro, que nós pregadores encontramos, pastor Wagner, o senhor já deve ter também passado por essa análise, é uma mexerica. Uma mexerica de 9 gomos, né? Na verdade, você tem na mão a mexerica, descascada, é até melhor para você visualizar. Você tem um fruto só que ela tem 9 faces. Então, essas 9 faces são importantíssimas na inteligência emocional. Legal, esse link aí. Sim, porque na verdade ela vai ensinar o quê? Amor. O que é amor? Forma de conviver. Como é que você vai ter sabedoria se você não se convive com ninguém? Paz. Você vai enfrentar dificuldades na sua vida, na sua caminhada. E se você não tiver paz? As maiores bobeiras que nós fazemos por falta de paz. Ausência de paz. Né? Ausência de domínio próprio, de controle. Domínio próprio, caímos em outro. Mansidão. Se você chega, você pode ser muito inteligente, mas se você ferir uma pessoa emocionalmente, aquela pessoa você pode ser o melhor. Para ela você nunca vai ser. Então não basta ter o QI, né? O coeficiente de inteligência alto, precisa ter o coeficiente das emoções também desenvolvidos. Controle das emoções. E eu lhe digo que na grande maioria das vezes o QE vem na frente do QI. Então, para os irmãos que estão ouvindo, QI não é quem indica, é coeficiente de inteligência. Correto. E QE é coeficiente das emoções. Emocional. Então é emocional. Exatamente. É como se mede a sua inteligência racional e como você se mede a sua inteligência emocional. Então tem que haver um equilíbrio aí, né? Equilíbrio, e geralmente o QE, quando se trata de relacionamento, ele vem muito primeiro do que o QI. Por isso que nós estamos debatendo esse tema tão importante, inteligência nas emoções. Porque a pessoa pode ser um Einstein, um superdotado. Sim. Se ele não controlar a sua ira, a sua raiva, a sua empatia, correto, ele vai acabar tropeçando facilmente aí na vida, né, pastor Fábio? Exato. A pessoa precisa ter essa consciência de que nós somos seres, nós somos humanos, nós somos relacionais. O ser humano, a Terra tem vários seres, né? Mas o ser humano é o único que sabe que ele existe. Ele tem autoconsciência. Então, quando eu sei que eu existo, eu tenho que pensar que você existe também. E todo dever, ele está envolvido diretamente um direito. Então, se eu tiver com esse coeficiente emocional desenvolvido, eu vou saber que aqui tem um ser humano e aqui tem outro ser humano. E para eu poder me relacionar, eu tenho que respeitar o espaço
o meu direito termina quando começa o seu direito. Então, o coeficiente emocional é muito importante no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, né? Quantas pessoas perdem oportunidades, né? Perdem trabalhos do sonho. Poxa, mas eu demorei tanto para conquistar, mas foi tão rápido para poder perder. Às vezes por coeficiente emocional, questão de saber ouvir, né? A Bíblia fala para nós, seja prontos no ouvir, tardio no falar, inteligência emocional que está na Bíblia. Inclusive o Espírito Santo ajuda a gerarmos esse fruto em nós. De verdade, ele ajuda, e sem ele é impossível você ter o fruto. Algumas pessoas podem ter, por exemplo, uma parte, uma face. Aquela pessoa ali, ela é muito paciente, mas se ela não tem o Espírito Santo, biblicamente falando, né, que quem gera o Espírito quem gera o fruto é só o Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem capacidade de ter as 9 virtudes do Espírito Santo. Legal, ouvintes, tem perguntas aqui que vai deixar você aí bem esclarecido. Então, fique com a gente até o final. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, que o assunto está interessante. Pastor Fábio, e aí talvez a pessoa vendo a gente conversar aqui sobre emoções, ela começa a pensar, poxa, eu no trânsito eu sou assim, na vizinhança eu sou assado. Então, como lidar com sentimentos? Como controlar? Como criar uma receita para os nossos irmãos aí que estão assistindo no YouTube? Sim. Eu quero colocar isso de duas formas. A primeira delas é com uma palavra e a segunda com uma analogia, uma parábola, como Jesus nos ensinava. A primeira dela é uma palavra. Você deve pensar nas consequências. Toda atitude sua tem que estar alicerçada na consequência, pastor Wagner. Porque eu estou no trânsito, poxa, simplesmente porque me fechou, né? Minha esposa está no carro, meu filho está no carro, minha esposa e meu filho estão no carro, mas a sua vida está ali, sua vida é preciosa, né? Tem que pensar na consequência, vale a pena fazer isso por isso? E isso é um exercício, pastor Fábio? Como que a pessoa consegue chegar nessa reflexão, nessa consciência? Isso aí eu aprendi com o pastor Wagner. O pastor Wagner que me ensinou. Devemos fazer pergunta para nós mesmos. O senhor lembra, né? Lembro. É meu professor também aqui, ó. Devemos fazer pergunta para nós mesmos. É a consequência. Que consequência que isso pode me trazer? É o diálogo entre a própria pessoa. A própria pessoa. É a autoanálise. Autoanálise. Vale a pena? Que consequência que isso pode me gerar? Né? Mas não vai me gerar consequência nenhuma, mas você vai perder tempo. Tempo é salvação, tempo é dinheiro, tempo é sua qualidade de vida. Então deve pensar na consequência, seja no trânsito, seja em casa, seja na igreja, seja com algum irmão, pensa na consequência. A primeira coisa é essa. A segunda, uma ilustração que eu quero fazer bem rapidinho aqui. A história é longa, mas eu vou fazer bem rapidinho para a gente ganhar tempo. Um samurai antigo, você já conhece essa história, sim, né? Já me contou. Um samurai antigo, ele foi ultrajado, né? Ele foi confrontado ali por um samurai jovem, né? O samurai jovem venceu algumas batalhas dali e falou assim, agora se eu vencer aquele samurai velho, ele vai perder o título dele e eu vou ter o título de todas as vitórias que ele já teve. Aí ele foi, confrontou, ultrajou, e você sabe que quando as pessoas orientais, se você ofender os ancestrais dele, você acabou com ele. Como xingar nossa mãe aqui no Brasil, né? Então, resumindo a história, depois de tanta ofensa, eles marcaram um encontro, e nesse encontro veio mais ofensas ainda. Aí todos os alunos do samurai jovem e do samurai velho estavam presentes. E o samurai jovem começou a jogar poeira, né, a riscar a espada no chão, a confrontar e a ofender aquele samurai velho. E depois de tantas ofensas, o samurai jovem disse, você não é de nada, xinguei seus ancestrais, fiz tudo o que eu queria fazer, e o senhor não fez nada, o senhor não é de nada. Pegou, foi embora e voltou para casa. Depois desse fato, os alunos, os discípulos ali do samurai velho, chegou para ele e falou assim, ô mestre, o que o senhor fez? Por que o senhor fez isso com a gente? Olha o que esse jovem fez. Mas antes o senhor morrer numa luta do que o senhor manter vivo, mas conquistar essa derrota que foi a maior da sua academia aqui como samurai. Ele falou assim, olha, se alguém te trouxer um presente e você não receber, com quem fica o presente?
Olha aí que interessante. Então, o que ele quis dizer? Moral da história. Aquele jovem trouxe uma bomba para ele. Ele não recebeu a bomba. Então, ele voltou com a bomba para casa. Então, se alguém te ofender no trânsito, se alguém te ofender em alguma situação, às vezes a saída é o silêncio. É aquele ditado bem brasileiro, né? Quando um não quer, dois não brigam. Mas não briga. É mais ou menos isso aí. Pastor Fábio, vamos lá. Então, como desenvolver essa inteligência emocional? Com a ajuda do Espírito Santo, é claro, mas temos mais ferramentas, a questão de se perguntar para si mesmo, isso ajuda, né, nesse desenvolvimento. E o que mais? Sim. De dica aí. Sim, correto. A primeira coisa que eu lhe recomendo é você buscar água na fonte. Certa vez eu fui conhecer lá a nascente do rio Tietê. Sim, já estive lá. A água, já esteve lá também? A água do Tietê aqui em Mogi das Cruzes, a altura onde eu moro, não dá para se beber. E lá na fonte ela é cristalina, Salesópolis, né? Cristalina, de gotinha em gotinha, depois ela vai aumentando, água pura, água gostosa, água maravilhosa. Então beba água na fonte. Quer beber água na fonte? Busque primeiramente nas Sagradas Escrituras, porque você vai buscar na fonte, aqui tomar água limpa. A fonte de toda a inteligência primária está aqui. E eu volto a dizer, pastor Wagner, que eu falei no início, que se tudo que você vê de melhor, de verdadeiro e de proveitoso, a fonte vai estar aqui. Mas também você pode procurar a ajuda de alguém, a ajuda de alguém que já esteve lá. Se você quer fazer engenharia química, converse com um engenheiro químico que ele vai te passar as coordenadas e os atalhos. Então converse com quem já esteve lá. Não é errado você procurar um profissional, procurar alguém da área, de preferência, eu recomendo você procurar, você que é cristão, procure alguém cristão. Por quê? Porque existem situações que vai vir em contraponto com aquilo que você crê. Se o coach não for cristão. Se não for, exatamente. Aí vai ficar contraditório com alguns princípios bíblicos. Exatamente. Pode atrapalhar a sua vida, porque o coach, ele vai trabalhar na sua mente, na sua alma, né? A Bíblia chama de alma, nós conhecemos humanamente como mente. Ele não pode exercer atuação no espírito. Agora, um homem cristão, que seja coach, que seja terapeuta, que seja psicólogo, qual que é o privilégio? Claro que nós temos pessoas que não são cristãs da área, que trabalham com muita seriedade, com idoneidade, e que às vezes sem saber está seguindo os nossos princípios. Aí você fala assim, pastor Fábio, me dá um exemplo prático, correto, de que algumas pessoas que não são cristãs podem, não quer dizer que podem cometer erros sérios. Qual que é o erro? Por exemplo, tem uma frase que fala assim, desfaça-se, que alguns coaches, alguns psicólogos, terapeutas usam, desfaça-se de tudo que te faz sofrer. E você vai ouvir isso aí em muitos lugares, tá? Então essa frase, ela é perigosa, porque o meu filho em alguns momentos me faz sofrer. E o Evangelho muitas vezes menciona que teremos sofrimentos. Né? Uma característica do amor é tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, se você ama, olha, conversa com mamãe. Ela crê, ela espera, sabe esperar o tempo certo para corrigir, para o filho crescer. Ela tudo sofre, ela tudo suporta por amor a um filho. No casamento, nós que somos casados, casamento é uma bênção. Não me arrependo, maravilhoso, glória a Deus pelo casamento. Presente de Deus. Mas em alguns momentos você vai sofrer. Nem por causa disso eu vou abrir mão do meu casamento. Então, resumindo a resposta aqui, pastor Wagner, a primeira coisa, conselho para você, busca água na fonte. Não estamos falando de religião, estamos falando da palavra de Deus. Busca água na fonte que você vai tomar água limpa. Segunda coisa, procure um profissional, alguém de cunho cristão, se você é cristão, tá? Para que ele ajude você na sua alma, mas não atrapalhe o seu espírito. Legal. Pastor Fábio, para deixar bem claro aqui na nossa fala aqui, o que é o coach cristão? E também a questão do discipulado. O discipulado, né, que a gente vê na Bíblia, Jesus formando discípulo, tem a ver com a mentoria cristã. Então são duas perguntas aí, né? O que é coach, para uma forma bem clara para os nossos irmãos que estão vendo a gente. Sim. E a mentoria e o discipulado com o coach. É parecido? Sim, correto. Tem uma semelhança muito grande. A gente, como eu disse, as grandes fontes de sabedoria estão enraizadas na Bíblia. Mas como você vai ficar sabendo disso?
Você só vai ficar... Eu falo sobre isso, pastor Mário, porque eu experimentei os dois lados. Sim. Eu fiz mais de 30 cursos por um lado e estudei a palavra, já li de capa a capa mais de 2 vezes. Então, você tem as duas, você consegue comparar, né? Jesus usava bastante, não coach, né? Mas ele usava estratégia de coach. O coach geralmente ele é fundamentado em perguntas, né? Fazer a pergunta certa, né? Então, olha, vamos ver agora a base bíblica sobre as perguntas. Jesus perguntando para o cego: cego, o que queres que eu te faça? Se fosse eu, provavelmente eu já ia colocar a mão na cabeça do cego: cego, veja, olha, eu curei um cego aqui, venham ver o cego. Jesus perguntou para o cego: cego, o que queres que eu te faça? Primeira pergunta. Segunda pergunta de Jesus: a mulher do fluxo de sangue, alguém me tocou? Jesus sabia quem é que tinha tocado ele, mas ele pergunta: quem é que me tocou? Segunda pergunta. Terceira pergunta, Jesus com os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Jesus sabia quem ele era, mas ele estava sempre fazendo pergunta, porque ele conhecia, inclusive, o pensamento das pessoas. Só que ele queria ouvir o que as pessoas iam falar. Então, uma grande dica para você é você usar perguntas. Você usar perguntas inteligentes, você vai ter respostas inteligentes e você vai saber o que a outra pessoa pensa na sua essência. Então a Bíblia, pastor Wagner, respondendo a sua pergunta, a Bíblia nos conduz a viver um coach cristão. A fonte como Jesus. Jesus fazia pergunta, eu posso fazer perguntas. Então podemos dizer que uma das linhas, uma das bases do coach cristão, não só do coach cristão, mas do coach, sim, é a arte de fazer pergunta. Arte de fazer as perguntas certas. A gente chama de perguntas poderosas. O que é isso? É uma pergunta onde eu tenho primeiro, antes do perguntar poderoso, tenho um ouvir poderoso. O ouvir vem primeiro. Primeiro eu estou presente. Eu ouço sobre o problema da pessoa. Para saber fazer a pergunta certa. O senhor é coach. Acabei de receber meu diploma aqui no YouTube. É isso, exatamente. Primeiro tem um ouvir poderoso. Eu estou presente, eu estou dedicado àquela pessoa. E a gente faz isso constantemente, não só por questão profissional, com a esposa, com o filho, na igreja, com um amigo, conversando com as pessoas numa fila, né? Poxa, deixa eu ajudar essa pessoa, deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa fala: puxa vida, né? Que pergunta interessante que me ajuda. Por exemplo, as ferramentas. O coach também ele lida com ferramentas 5W2H, que o senhor conhece bem, né? Perguntas como, com 7 perguntinhas, né? Você vai levar a pessoa: por que você vai fazer isso? Onde? Como você vai fazer? Onde você vai fazer? Quando você vai fazer? Quanto custa isso? Com quem você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Então, são situações que você aprende, são conhecimentos que você aprende e que na hora de você aplicar traz frutos muito bons. Olha só, a gente vê o coach, né, nessa atualidade, mas se você for olhar à luz da palavra, Jesus já era o mestre de fazer perguntas, só não tinha esse nome. Exato. De coach, que Exato. é um nome, é uma origem nova. Exato. Mas Jesus já o autor de toda a sabedoria, a própria sabedoria, já usava essa ferramenta de fazer as perguntas poderosas. Então o coach, né, para quem está nos vendo ali, ele é um treinador, ele vai treinar uma pessoa, né? Ele vai mentorear, não é isso? Exato. E o discipulado, quando a Bíblia menciona, tá correlacionado, é parecido, né? Próximo. É parecido. O discipulado eu vou usar as ferramentas que Jesus me deu, né? As ferramentas que a Bíblia me ensina, e vou passar isso para o discípulo, né? Não é a mentoria da minha vida, né? É a mentoria de Cristo. Eu vou passar o discípulo diretamente para Jesus, ele não vem para mim, né? Ele até pode ser considerado um discípulo meu, porém em alguns momentos ele vai ver que ele não vai precisar mais de mim, porque ele já tem um mentor maior, que é o sumo pastor das nossas almas, que é Jesus. Então o discipulado é ligar a pessoa diretamente a Cristo. Eu só vou apoiá-la nisso, passando informação, orientação, e que a minha vida seja um grande exemplo para ela também. As perguntas são tantas, irmãos. Muitas perguntas nós temos. Eu queria que você deixasse seu comentário. Pastor, faz a parte B desse vídeo, porque o tema tá legal. A gente volta a bater um papo de novo com o Pastor Fábio. E o nosso tempo, infelizmente, ele é